Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Nós daremos continuidade ao vídeo anterior, em que estávamos tratando sobre esse conceito de transformação linear entre espaços vetoriais. Então sejam bem-vindos e vamos começar então a nossa aula com esse segundo vídeo. Bom, vamos relembrar, pessoal, que uma transformação linear T de um espaço V para W, isso é chamado de transformação linear, se essa transformação T preservar a estrutura linear, ou seja, se T de uma soma de vetores, T de V1 mais V2, for igual a T de V1 mais T de V2, quaisquer que sejam os vetores V1 e V2 em V, então isso tem que dar certo sempre, e T de lambda vezes um vetor V1 tem que ser lambda vezes T de V1. Então, T leva soma em soma e T preserva a multiplicação por escalar como se o escalar saísse. No vídeo anterior, nós apresentamos alguns exemplos de transformações lineares e de funções que não são transformações lineares. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor como é que é a estrutura desse objeto que a gente chama de transformação linear. Vamos começar com um resultado muito importante que diz o seguinte. Vamos chamar isso aqui de um teorema, que ele nos diz o seguinte, olha. Se você tem uma transformação linear T de um espaço V para um espaço W, tá? T linear, e se B igual a V1, V2 até Vn é uma base do espaço vetorial V, então T de V1 até T de Vn definem completamente T. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que se a gente conhece as imagens de uma transformação linear numa base do domínio, a gente conhece a transformação linear inteiramente, ou seja, a gente é capaz de calcular a imagem de qualquer outro vetor. Tá? Então, se eu sei qual é o vetor T de V1, T de V2, T de Vn, ou seja, eu sei as imagens da transformação linear aplicada a cada um dos elementos de uma base do espaço V. Eu sou capaz, a partir disso, de determinar o valor da transformação linear em outros vetores. Vamos tentar entender isso melhor. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma transformação linear do R2 para o R3. E que essa transformação linear, pessoal, leve o vetor E1 no vetor, por exemplo, 1, 2, 3, e o vetor E2 no vetor 0, 1, 1. Por exemplo. Tá bom. Lembrando quem são esses E1 e E2, tá? E1 e E2 são os vetores da base canônica do R2, né? Ou seja, E1, também conhecido como vetor I, né? É o vetor 1, 0. E E2 é o segundo vetor da base canônica do R2, também conhecido como vetor J, que é o vetor 0, 1. Tá? Então, aqui eu estou dizendo para você o seguinte, olha, se a gente sabe que uma transformação linear de R2 em R3 leva o vetor 1, 0, o vetor I, ou E1 como queira, no 1, 2, 3, e o vetor J, ou E2, ou 0, 1, no vetor 0, 1, 1, isso proporciona que a gente consiga achar a imagem de qualquer outro vetor. Por quê? Porque se eu pegar um vetor V qualquer em R2, vamos colocar aqui direitinho, V pertencente a R2, olha só. O E1, E2, e J, 1, 0, 0, 1, formam uma base para o R2. Então, se esse vetor V está em R2, significa que esse vetor V se escreve como sendo x vezes 1, 0, mais y vezes o 0, 1. Ou seja, todo vetor é da forma xy. Tá? E pela linearidade de T, T tem que preservar somas e multiplicações por escalares. Então, T de V teria que ser T de x vezes... Vou colocar as siglas para ficar mais curta aqui a anotação, tá? X é 1,
mais y é 2, mas o E1 é 1, 0 e o E2 é o 0, 1, tá? E pela propriedade, né, da transformação ser linear, pessoal, isso tem que ser exatamente igual a t de x é 1 mais t de y é 2, já que a transformação linear ela tem que preservar a soma, e ela preserva também os escalares. Então, o x sai, fica xt de E1, e o y também fica xt de E1 mais yt de E2. Ou seja, x vezes 1, 2, 3, mais y vezes o t de E2, que é 0, 1 e 1. Eu vou fazer a conta aqui em cima só para que caiba na mesma folha. O que vai dar isso? Ó? X vezes 1, 2, 3, né? Vai dar x, 2x, 3x, e y vezes 0, 1, 1, vai dar 0, y e y. Né? Então, fazendo coordenada a coordenada, facilita. Olha, x vezes 1, x, y vezes 0, 0. Então, deu x a primeira coordenada. Na segunda, x vezes 2, 2x, y vezes 1 dá y. Então, 2x mais y é a segunda coordenada. E a terceira, 3x mais y. E, portanto, aqui a gente tem a fórmula, né? A lei, a regra que define a transformação linear integralmente. Mostrando que o teorema realmente faz sentido, né? Não é uma demonstração do teorema, mas deixando mais clara a ideia, né? De que ao conhecermos as imagens da transformação linear dos vetores de uma base do domínio, a gente conhece a transformação linear como um todo. E isso é importante, pessoal, exatamente porque nos mostra que quando a gente trata com transformações lineares, eu não preciso me preocupar, em geral, né, em conhecer as imagens todas ou estudar a transformação linear de uma forma mais ampla. Basta que eu conheça os valores da transformação linear numa base. Vamos ver um outro exemplo aqui para deixar essa ideia ainda mais familiar. Agora vamos pegar uma transformação T do R3 para o R3. Tá? Então, domínio R3 contra domínio R3. E vamos supor que T de... Vou colocar de novo a base canônica para que a gente não tenha muita conta, tá? T de 1, 0, 0, vamos imaginar que isso seja 1, 1 e 1. Tá? Vamos imaginar que T de 0, 1, 0 seja 2, 2 e 2. E T de 0, 0, 1 seja 3, 3 e 3. Estou chutando aqui aleatoriamente, né, os vetores que seriam imagens, melhor dizendo, dos três vetores da base. Tá? O que é importante aqui? Ó? Só perceber que se a gente pegar um vetor V genérico em R3, né, ou seja, um XYZ, isso é x vezes o primeiro vetor, o E1, mais y vezes o E2, mais z vezes o E3. O E1, pessoal, é o 1, 0, 0, né? O E2 é o 0, 1, 0 e o E3 é o 0, 0, 1, tá bom? Então, eu consigo agora achar a imagem desse V aqui só sabendo as imagens dos três vetores da base, por linearidade. Porque, de fato, o que vai ser o T de V? Por linearidade, pessoal, a transformação leva soma em soma. Então, eu vou calcular o T desse pedacinho, o T desse pedacinho e o T desse pedacinho. Assim, ó, T de x vezes E1, mais T de y vezes E2, mais T de z vezes E3. E x, y e z são escalares, portanto, eles saem ali de dentro. Fica x, T de E1, yt vezes T de E2 e z vezes T de E3. Pronto, eu conheço o T de E1, o T de E2 e o T de E3, eu conheço inteiramente a transformação. Isso vai ser, então, x vezes o 1, 1, 1, y vezes o T de E2 é 2, 2 e 2, e o T de E3 é 3, 3 e 3. Tá? E aí, para terminar a conta aqui mais rápido, a gente já pode fazer coordenada a coordenada, que facilita. Então, eu olho aqui o que vai aparecer em cada coordenada. Na primeira coordenada aparece um x do primeiro vetor, que é x vezes 1, né? Dessa segunda parte aqui vai aparecer um 2 vezes y, e da terceira parte um 3 vezes z. Como as outras coordenadas são idênticas, né? Vai repetir aqui, né? Vai dar
x mais 2y mais 3z na segunda coordenada, na terceira também. E essa é, então, a transformação linear já escrita de forma geral, né? Ou seja, a lei de determinação da transformação linear obtida a partir das imagens da transformação em uma base. Qualquer base, pessoal, não necessariamente a base canônica. Eu fiz a base canônica aqui só porque as contas ficam mais fáceis, né? Praticamente automáticas, tá? Mas pode ser numa outra base qualquer também, ok? Por exemplo, agora vamos fazer um caso em que a base não seja a base canônica, tá? Vou pegar t do R2 por R2, tudo bem? Vamos supor que t de 1 seja igual a 2, 3, e t de menos 1 seja igual a 4, 5. Estou chutando aqui as imagens, tá? Bom, observem que a gente forneceu então as imagens, né, da transformação em dois vetores. Vamos dar nomes para eles, que simplifica aqui um pouquinho a notação. Vamos chamar de V1 o vetor 1, 1, e de V2 o vetor menos 1, tá? Primeira observação, olha, V1, V2 é uma base do R2. Não é a base canônica, mas é uma base do R2. Como é que eu posso ver isso? Tá? Bom, vamos verificar que eles são linearmente independentes, né? Então, de fato, se a gente tiver uma combinação linear C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 igual a zero, vamos verificar que obrigatoriamente os coeficientes têm que ser nulos, tá? Então, seria C1 vezes 1 mais C2 vezes menos 1 igual a zero, ou seja, 0, 0. Fazendo a continha aqui coordenada a coordenada, C1 menos C2, depois a segunda coordenada, C1 vezes 1, C2 vezes 1, então C1 mais C2, igual a 0, 0, que é o vetor nulo do R2, né? O que só vai acontecer, né, pessoal, se C1 menos C2 for igual a 0, primeira coordenada igual à primeira, e C1 mais C2 igual a 0, segunda coordenada igual à segunda. Isso é um sistema 2x2, sistema linear 2x2, homogêneo, bem simples de ser resolvido. A gente pode resolver aqui somando as duas equações. O C2 já corta quando eu faço essa soma. Então, eu tenho 2C1 igual a 0, C1 igual a 0. E aí eu substituo em qualquer uma das equações, por exemplo, aqui na segunda, se eu troco o C1 por 0, fica 0 mais C2 igual a 0, logo C2 é 0. Então, a única combinação linear de V1 e V2 que dá o vetor nulo é a combinação trivial, colocando os coeficientes nulos. O que isso significa? Vou subir aqui a folha, logo, isso significa que V1 e V2 formam um conjunto linearmente independente, né? Bom, como eu tenho dois vetores Li no R2, e o R2 tem dimensão 2, se eles são Li, eles geram, tá certo? Isso aqui é uma base para o R2. Então, aqui eu estava apenas comprovando que os vetores V1 e V2, a partir dos quais ele definiu o T, eles são realmente uma base do R2. Aí eu volto ao teorema anterior e falo, bom, se eu conheço as imagens da transformação linear numa base, eu sou capaz de conhecer a transformação linear de forma genérica, tá certo? Então, como é que eu faço isso, né? Eu sei que se T de 1, 1 é igual a 2, 3 e T de menos 1, 1 é igual a 4, 5, e agora, pessoal, eu quero achar o t de xy. Tá? Como é que eu faço para achar o t de xy? Que vai dar um trabalhinho a mais pelo seguinte, olha, observem que agora o xy, né, ele não é x vezes 1, 1 mais y vezes menos 1, 1, tá bom? Xy está escrito na base canônica, né?
escrever isso aqui. xy é x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Tá? E eu não tenho as imagens da transformação linear nesses dois vetores aqui. Ó. Eu tenho naqueles dois, o V1 e V2. Então, para poder achar o t de xy, que vai ser x vezes t de 1, 0, mais y vezes t de 0, 1, uma possibilidade é a gente encontrar esses dois valores aqui, né? Essas duas imagens, melhor dizendo, a partir dos que a gente conhece, do t de 1, 1 e do t de menos 1, tá bom? Como é que a gente faz isso? Escrevendo os vetores 1, 0 e 0, 1 na base V1, V2, tá? V1 é o vetor 1, V2 é o vetor menos 1. Então, vamos escrever os vetores da base canônica, né? O E1 igual a 1, 0 e o E2 igual a 0, 1, na base V1 e V2. Ou seja, escrever na base é encontrar qual é a combinação linear de V1 e V2 que dá resultado 1, 0, da mesma forma 0, 1. Tá? Vamos fazer isso aqui, olha. Se a gente tem, vamos colocar duas letrinhas aqui quaisquer, A1 e A2, por exemplo. Então, vamos imaginar que você tenha A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 igual ao vetor 1, 0. Tá? O que seria isso? Então, olha, A1 vezes... Sempre se a gente colocar o vetor como coluna, tem a impressão que fica mais simples de se enxergar o processo. Tá? Então, vou colocar aqui como coluna. Pronto. Quando a gente faz isso aqui, pessoal, a gente chega nesse sistema. A1 menos A2 igual a 1, por isso que acho que como coluna fica mais fácil. A1 mais A2 igual a 0. Que é o mesmo sistema que a gente achou anteriormente, quando fomos ver que os vetores V1 e V2 eram ali, só que aí aqui era 0 e 0, tá? Mas as equações, o primeiro membro das equações era o mesmo, né? Então, de novo, a gente resolve aqui por um processo simples de adição, tá? Somando a primeira com a segunda, corta o A2, dá 2A1 igual a 1, A1 com A1, A2 com A1 menos A2 corta, 1 com 0, 1. Então, o A1 vale meio, e você substitui, por exemplo, na segunda, que está mais simples, né? O A2 vai ser menos A1, ou seja, o A2 é menos meio. Tá bom? Conclusão. A gente sabe agora, olha, que o vetor E1 se escreve como sendo meio vezes o vetor V1 menos 1 meio vezes o vetor V2. O que já me fala qual é a imagem do t de E1. Então, quem que vai ser o t de E1? 1 meio do t de V1 menos 1 meio do t de V2, pela linearidade da transformação. Então, se a gente substituir ali, ó, o t de V1, deixa eu abaixar aqui para vocês verem, ó, era o 2, 3, tá bom? E o t de V2 é o menos 1, o V2 é o menos 1, 1 e o t de V2 é o 4, 5, tá? Então, esse primeiro vetor aqui é o 2, 3 e esse segundo vetor é o vetor 4, 5. Portanto, pessoal, o que é o t de E1? Meio disso aqui, então 2 terços dividido por 2, né? 2 e 3 dividido por 2, ou seja, 1 e 3 meios, menos o 4, 5 dividido por 2, ou seja, 2 e 5 meios. Fazendo a conta, 1 menos 2 dá menos 1, 3 meios menos 5 meios dá menos 2 meios, ou seja, menos 1 também. E já temos a imagem do t de E1. A mesma coisa com relação ao E2, tá? Eu não vou montar a equação toda, porque vai ser exatamente a mesma coisa, seria A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 igual a 0, 1. Só vai alterar aqui, ó. Então, daria A1 menos A2 igual a 0, A1 mais A2 igual a 1. Tá? Então, já vou aproveitar aqui, ó, o sistema que já está montado, só vou trocar a coluna dos termos independentes. Ao invés de ser o vetor E1, vai entrar aqui o vetor E2, ou seja, 0 em cima e 1 embaixo. De novo, soma aqui, dá 2A1 igual a 1, A1 igual a meio.
E aí eu vou substituir em uma das equações, por exemplo, na primeira, está mais fácil, tá? Na primeira equação você tem A1 igual a 2, ou seja, o A2 também é 1 meio. Então, pessoal, o vetor E2 se escreve como sendo meio do vetor V1 mais meio do vetor V2. Então, o t de E2 vai ter que ser meio do t de V1 mais meio do t de V2. Vamos trocar a folhinha aqui. Eu vou só terminar a conta, tá, pessoal? Pegando os resultados aqui, ó. Era meio de t de V1 mais meio do t de V2. O t de V1 nós já tínhamos calculado ali, tá bom? O t de V1, né? Aliás, foi dado, é o vetor 2, 3. E o t de V2 é o 4, 5. Então, o t de E2 é meio vezes 2 dá 1, meio vezes 3 dá 3 meios, meio vezes 4 dá 2, meio vezes 5 dá 5 meios, somando coordenada a coordenada 1 e 2, 3. 3 meios mais 5 meios são 8 meios, ou seja, 4. Então, temos aí o t de A2. T de A2 igual a 3, 4. Bom, muito bem. Temos o t de A1, que já tinha sido encontrado. Nós vimos que ele deu menos 1, menos 1. E temos o t de A2, 3, 4. Isso gera, com facilidade agora, o t de um xy qualquer. Quem vai ser t de xy? X vezes t de A1 mais y vezes t de A2. Então, t de xy vai ser x vezes menos 1 mais y vezes 3 e 4. Ou seja, menos x mais 3y, 4y, que dá menos x mais 3y, x mais 4y. Ok? Muito bem, deu um pouco mais de trabalho e vai dar mesmo quando a gente souber a transformação linear, né, as imagens da transformação linear calculada em vetores que não os da base canônica. Ok, pessoal? Muito bem. Isso vai ter uma importante aplicação que a gente vai ver nos próximos vídeos e aulas, né? Quando nós formos mostrar que a transformação linear ela pode ser representada por uma matriz. Então, o passo central para isso, né, a mola mestra dessa engrenagem toda, é exatamente o fato de que a transformação linear fica inteiramente conhecida se nós soubermos as imagens, né, dos vetores em uma base qualquer do espaço do domínio, pessoal. Bom, é isso para esse nosso segundo vídeo, tá? Teremos ainda um terceiro vídeo, uma terceira parte, em que a gente vai definir o núcleo de uma transformação linear, né? E fazer alguns exemplos com relação a isso. Tá bom, pessoal? Então não esqueçam de ver o próximo vídeo. Muito obrigado e até mais. Tchau, pessoal!